Boa tarde. Opa, tá forte hoje? Boa tarde. Bom, antes eu queria fazer 4 notinhas. A primeira é, não sei se vocês perceberam, mas quase todo mundo foi citado, foi incluído em algum núcleo, em algum departamento, em algum projeto. Quero fazer uma pequena correção a respeito do núcleo administrativo. Na verdade, é um núcleo dirigido por um colegiado. A Sueli, o Daniel e a Patrícia. Cadê a Sueli e a Patrícia? Estão aí? Fiquem de pé para as pessoas que nunca viram. E o Daniel? O Daniel apresentou aqui, ele já citou, mas vale a pena destacar que é um triunvirato. Nós imitamos aí um período colonial, né, Marcelo? Por aí. A história não é meu forte. E também fazer a citação de 2 pessoas. Explicar as funções, para todos que querem saber e por que estão aqui. A primeira é a Cezira. Cadê a Cezira? Onde é que está? Cezira, onde está hoje? Está aqui, ó. Cezira. Cezira está me auxiliando. A mídia discutiu, algumas pessoas comentaram o que faz um advogado para dirigir um arquivo, tal. E eu, quando fui convidado pelo governador para comandar o arquivo, eu tive uma preocupação muito grande, que é o olhar do usuário do arquivo, do pesquisador, daquele que depende do arquivo para sobreviver, daquele que depende do arquivo para desenvolver seus projetos. E todos nós, quando entramos numa instituição, corremos o risco de nos castelar, de nos fechar e de não enxergar isso. E eu fiz questão de procurar a Cezira porque ela depende de arquivos profissionalmente, sempre dependeu. E apesar dela ter uma atividade profissional nesta área, ela se dispôs a estar conosco para ser um olhar diferenciado, um olhar crítico, um olhar de quem usa esse equipamento público. A Cezira foi importante no planejamento, na formação de algumas convicções para mim, na análise do que estava sendo feito, do que deveria ser feito, e eu conversei com ela muito. Talvez algumas pessoas aqui estranharam a presença dela, principalmente nos acervos, nos diversos acervos, mas estava fazendo um papel fundamental para que nós pudéssemos corrigir alguns rumos, corrigir alguns detalhes. Vencida essa etapa, ela continuará o trabalho dentro da área de conhecimento dela, auxiliando mais intensamente o Departamento de Assistência aos Municípios, o CAM, o Centro de Assistência aos Municípios, porque é um segmento que tem poucas pessoas e que tem um trabalho gigantesco e que nós precisamos avançar neste ano. A segunda pessoa que não foi citada aqui em núcleo nenhum é a Anália, que é psicóloga. Fiquei em pé. E alguém com prudência, quando vem dirigir um acervo com tantas autoridades, com tantas pessoas ilustres, com tanto ego no bom sentido, tem que trazer uma psicóloga para auxiliar, né? E a Anália tem tarefas específicas. Ela vai me auxiliar nas relações institucionais, Unesco, universidades, e isso não pode ficar solto, né, tem que estar bem amarrado, nas diversas relações que a gente tem com o órgão do Estado que geram outros projetos. Ela vai fazer o acompanhamento, vai olhar e vai cobrar em meu nome. É preciso ter gente que cobrem em meu nome para que todas as antipatias não sejam sobrecarregadas na minha pessoa. Então a Anália fará esse papel e fará muito bem. São as duas que estão mais diretamente relacionadas a mim. Quero fazer mais duas citações importantes. A primeira é a respeito da necessidade que nós tivemos de mexer com pessoas. E mexer com pessoas não é fácil. Substituir pessoas, alterar local de trabalho, adequar local de trabalho, compreender as limitações e também a potencialidade das pessoas, tentar fazer com que a vocação, a habilidade das pessoas estejam a serviço do coletivo. E eu quero citar aqui 2 pessoas que compreenderam isso e foram mudados, e mesmo mudando, estão desenvolvendo um trabalho que dignifica profissionalmente cada um deles e contribui para o coletivo, que é o Aparecido, está aí,
Aparecido, por favor. E o José Roberto. Cadê o José Roberto? Onde é que está? Está aqui. Esses dois, publicamente, muito obrigado pela compreensão e pela disposição de continuar ajudando. E uma última citação elogiosa, porque eu devo fazer publicamente, é a dois outros funcionários do arquivo. O Rogério, cadê o Rogério? E o Marcelo Chaves. Cadê o Marcelo Chaves? Por favor, Marcelo e Rogério. Olha, substituíram a Camila e a Eliana durante o período de descanso de forma tão brilhante e competente que, se dependesse de mim, eu abriria mais 2 núcleos para eles trabalharem, continuando o trabalho que estão fazendo à frente desses núcleos. Agora, eu não tenho a idade da Norma, mas tenho a mesma limitação técnica. Então, como é que faz para avançar isso? Nem a cor do cabelo, evidentemente. Só tocar aqui. Maravilha. Bom, a primeira fala que eu gostaria de falar no encerramento pode ser ilustrado com essas 2 fotografias. A primeira retrata uma das primeiras reuniões que nós fizemos com os nossos diretores, os diretores de departamento e os diretores de centro, e uma segunda reunião que nós fizemos com todos os diretores de núcleos. Isto por quê? Porque nós trabalhamos num órgão que tem 4 níveis, né? O coordenador, os diretores de departamento, as 2 diretoras de departamento, né? Os diretores de centro e os diretores de núcleo. E às vezes é preciso que fique bem claro qual o papel de cada um e o papel de cada um no que facilita ou atrapalha o papel do outro. E para mim é evidente que a execução e a responsabilidade técnica deve sempre recair sobre os núcleos. Os núcleos são os executores de tudo. Os núcleos são aqueles que fazem o serviço, que trabalham. E por isso é importante que, vez ou outra, os núcleos se reúnam, conversem com a presença do coordenador. Foi uma reunião sem a presença dos diretores. Esperava eu que os diretores de núcleos ficassem mais à vontade, mas há uma certa cumplicidade aqui, né, hierarquizada, que a gente vai tentar mostrar que isso às vezes não é tão saudável assim. Porque o que deve unir uma equipe de trabalho não são os laços pessoais. Eu sempre digo em reuniões fechadas que nós não precisamos ser amigos das pessoas com quem nós trabalhamos. Nós não precisamos convidar essas pessoas para os batizados, para as festas e tudo mais. Mas nós precisamos respeitar essas pessoas e tratá-las com o mesmo grau de respeito que nós queremos que nos trate. Isto porque trabalhar junto exige isto. Então nós vamos repetir essas experiências, vamos voltar a conversar com os diretores de núcleos, porque nós entendemos que para as coisas caminharem, para que o planejamento dê certo, para que as ações sejam concretizadas, é preciso que a execução se dê exclusivamente no nível dos núcleos. Mesma coisa o papel dos diretores de centro. Deve ser o papel de formular, o papel de pensar, o papel de planejar, o papel de acompanhar, de fiscalizar, o papel de pensar no futuro. Os diretores de centro não devem estar cuidando de 2014, tem que estar pensando em 2015, 2016, 2017, porque assim nós não perdemos tempo e nós conseguimos fazer com que o calendário orçamentário, o calendário eleitoral, que às vezes atrapalha, o calendário de ações, principalmente na assessoria jurídica da Secretaria da Casa Civil, o calendário de ações no orçamento financeiro pode atrapalhar. E a gente tem que reduzir ao máximo as possibilidades desses eventos externos atrapalharem a execução das coisas. Então os diretores de centro são esses grandes formuladores, estão preparando o futuro. Os diretores de núcleo devem receber uma autonomia para que possam ser responsáveis, semelhante a que eu dou, por exemplo, ao núcleo de comunicação e ao núcleo de administrativo. Com a Carolina, as minhas palavras são ok, não, continua, daqui a pouco, espera um pouco, ponto final. Só leio as coisas que ela produz depois que sai. E quando sai com erro, daí
a conversinha já não é tão agradável. Com a Sueli, no dia a dia, e com o Daniel, como é que a gente faz? Ela chega com a papelada, diz o que é, oralmente eu assino. Não vou ler, não vou conferir, é responsabilidade dela. Se tiver um erro, depois vai corrigir, ou depois vai responder, né, Sueli? Por quê? Porque se eu começar a ler, corrigir, querer saber de tudo, ela vai relaxar e vai fazer de qualquer jeito. Ela precisa ser responsável, eu não posso me preocupar com esse dia a dia, com esse detalhe menor, com essa coisa, senão as coisas não caminham. O órgão precisa de agilidade, de rapidez. A gente tem muita coisa para trabalhar fora do arquivo, as coisas aqui precisam dar direitinho. E é por isso que essas reuniões de planejamento, de conversa, de prestar contas, de acompanhamento, nós vamos fazer com mais frequência este ano, com os diretores de centro e departamentos, que é a equipe formuladora, é a equipe que pensa o arquivo e nas ações, e com os diretores de núcleos, que é a equipe que executa junto com suas respectivas equipes. Nós falamos muito aqui de núcleo, de centro, de espaço, e falamos de algum assunto, de coisas que são entrelaçadas. Porque, na verdade, muito mais importante do que as nomenclaturas, do que os centros, do que os núcleos, do que os departamentos, do que de quem é isso, de quem é aquilo, do que o que eu faço, o que o outro faz, muito mais importante é o que o arquivo produz. Quais são as atividades? Nós podemos concentrar isso em 4 grandes produtos, 4 grandes atividades. A primeira é o acervo. E o acervo é muito mais do que aquilo que está sobre a direção do Marcelo e a Beatriz. O acervo compreende também o que está no acervo administrativo. Compreende também aquele acervo que está lá na Moca, que será resgatado este ano, Norma, esse semestre. Está sem tempo de execução, mas temos que fazer nesse semestre, trazer aquele acervo para cá, para dar um outro destino ao prédio da Moca. Mas é também o acervo distribuído por todos os quase 30.000 arquivos do Estado de São Paulo. E é também o acervo de valor histórico que estão nas câmaras, nas prefeituras. As pessoas que não estudaram a história, a formação da história do Estado brasileiro, talvez não se lembrem. Mas o poder executivo, a administração pública, começou nas câmaras municipais. No período do Brasil Colônia e um pouquinho até no Império, era a Câmara Municipal que tinha a função executiva. Portanto, a riqueza de arquivo histórico nos municípios estão nos arquivos antigos das câmaras. Por isso que descobrir, conhecer, revelar e cuidar deste acervo é tarefa do arquivo do Estado. Assim também os acervos que estão nos inúmeros arquivos que possuem arquivos intermediários, e há muito de histórico nesses arquivos, nós precisamos resgatar. E vamos fazer um esforço tremendo. Tivemos um trabalho de articulação, de convencimento, para que o governador fixasse prazo. Não é muito fácil o governador estabelecer prazo para as secretarias, prazo para as empresas públicas e fundações, para que eles cumpram essa tarefa de trazer para cá o acervo anterior a 1940. Nós vamos nos dedicar esse ano para tornar realidade. Chegamos aqui com 25% de espaço ocupado. Se a gente conseguir terminar o ano com 25% de espaço ocioso, nós teremos dado um passo gigantesco. Ontem mesmo, conversando com os Marcelos, que agora tem mais Marcelo aqui do que qualquer coisa, eles me falaram que se vier todo o material que está para vir, acabou o nosso espaço. Ótimo, daí a gente manda o acervo da imprensa para o lugar devido, tem alguma coisa aí da RAIC que dá para a gente pensar aí o que fazer com eles, né? Reflexões, enfim, dá para organizar e a gente vai ocupar, porque esse é o nosso tesouro, o acervo. E, sobretudo, aquele acervo que só o arquivo do Estado tem, e precisamos valorizar isso. A segunda função nossa é educativa, educação. Aqui não foi citado, mas tanto o departamento conduzido pela RAIC como todo o departamento de gestão do SAESC tem um papel fundamental nesse processo educativo. Educação não apenas formal, mas no sentido mais amplo, divulgar. Educar
desde ensinar para as pessoas que trabalham na limpeza o valor do acervo que aqui tem e a responsabilidade que eles têm de fazer a limpeza do chão, sobre a conservação e a preservação desse acervo. A educação como um processo de melhorar a segurança, melhorar a guarda, melhorar a higienização. A educação como um processo de difusão, fazer com que a educação seja o que norteia todas essas ações internas e externas. Educação, capacitação dos agentes. E educação também, capacitação de todos os servidores municipais que estão aí nos acervos. É só ver o número de inscritos. Hoje mesmo, ontem mesmo, esse negócio da gente estar na internet, tive que ficar quase 15 minutos conversando com alguém que estava reclamando, chorando, porque não conseguiu uma vaga no curso de ensino à distância lá no interior. Lamentavelmente, tem que ser assim. O importante é que tenha critérios, e que esses critérios, se não convencerem, pelo menos justificarem a escolha, porque isso é uma república, isso é um governo de todos, mas isso nos angustia. Daí a importância de termos procurado ampliar esse trabalho com o convênio, com o termo de cooperação que haveremos de celebrar com a Unesco, com os contratos com a Fundap, para que a gente leve, para que a gente transmita o conhecimento aqui já sedimentado a todos os municípios do estado de São Paulo. Tratamos também de informação. O documento não vale por si só, embora que pela raridade já tivesse um valor implícito, ele vale pela informação que possui. E essa informação, que hoje é um direito público subjetivo de todo cidadão, nós temos a responsabilidade de preservar para as gerações futuras, de cuidar daquilo que as gerações passadas nos transmitiram e não deixar que as informações hoje produzidas se percam. Direito à informação é um direito inalienável, faz parte da memória do mundo, faz parte daqueles bens que não são avaliáveis com recursos e que nós temos o privilégio de guardar, de conservar, de preservar e de divulgar. E o último dessas ações é gestão. Nós somos uma unidade, nós somos um órgão por excelência de gestão. Isso significa que nós precisamos dar exemplo de gestão. Temos que ter como meta tudo aquilo que o departamento de gestão ensina para os outros ser aplicado aqui dentro primeiro, ser feito aqui dentro primeiro. Daí as diversas oficinas, daí o vocabulário controlado, daí a tentativa de uniformizar esses instrumentos da informática, tanto o sistema para cá, o sisteminha meu, o sisteminha dele, o sisteminha de lá, o sisteminha que eu faço que não conversa com o outro, que não conversa com o terceiro. Vamos parar com isso, vamos mostrar, vamos tentar mostrar que num projeto que a gestão seja um passo importante, um instrumento importante, essas coisas não acontecem. Estou falando muito de trabalho, isso é importante, mas é importante também outro lado essencial, que é saber que as pessoas estão juntas e precisam, acima de tudo, ser felizes. Portanto, precisamos de vez em quando fazer alguma festinha. Né? Ali dizem que é uma foto rara, o coordenador, as duas diretoras dos dois departamentos, sem alguém da segurança pública por perto. Mas espero que os mais antigos entenderam a piada, os mais novos depois perguntem. Lamentavelmente nem todos vieram para a festa do final de ano, né? Vamos ver se esse ano a gente vai colocar uma foto minha aí quase bêbado. Era o fim da festa. Vamos fazer isso também, com todos os cuidados, porque aqui tem SIC, tem CAC, tem corregedoria, tem ouvidoria, tem Ministério Público, tem todo mundo olhando, com certo cuidado, mas vamos nos confraternizar. Eu acho que a gente gasta muito tempo hoje, infelizmente no século XXI, no trabalho. O ideal era que fosse menos de 8, 4 para 6. No setor público é o que a gente acaba fazendo, né? Chega, nem sempre no horário, né? A Regina, por exemplo, desafio para ela chegar às 8. Está até pensando em sugerir que o governador crie uma linha especial de ônibus, porque ela consiga. Porque às vezes alguém quer ligar no coordenador às 8 da manhã e se o coordenador não está, alguém tem que estar na antessala, né? E
E às vezes experimenta, a gente trabalha 6 horas, mas a gente precisa pensar que o local de trabalho é o lugar para ser feliz. Portanto, ser feliz significa olhar para o lado humano. Ser feliz significa tentar criar um ambiente saudável, que todos os projetos se realizem, todos como planejados, precisamos de todos, dependemos de todos, mas que tenha um objetivo em tudo isso, que em 31 de dezembro de 2014, todos nós estejamos no nosso local de trabalho mais felizes do que estávamos no dia 1º de janeiro de 2014. Muito obrigado, e as perguntas dirijam aos seus diretores de núcleos.